A gente tinha lá os 3 grandes calendários de missões, né? Que é o de fevereiro, que fala, dentro dos batistas, de missões mundiais, em junho fala de missões locais, regionais, e setembro, missões nacionais. O que eu vejo que era o grande desafio ali? Se as igrejas não desenvolvem uma mentalidade de uma igreja comprometida com missões em longo prazo, de forma contínua, que eu quero dizer com isso, não é um departamento de evangelismo, não é uma pessoa responsável por missões, é um ministério de missões devidamente instituído e formalizado dentro da igreja, esse processo se torna muito difícil. Eu vou dar o nosso caso. A igreja que eu congregava, que eu estava à frente do Ministério de Missões, nós tínhamos as janelas de missões, né, essas que eu disse agora, da junta, mas nós tínhamos, por exemplo, projetos missionários nossos. Nós tínhamos, por exemplo, congregações em outros estados do Brasil, nós éramos do Rio, tínhamos uma congregação, por exemplo, em Minas Gerais. Então, nós estávamos, por ter uma estrutura missionária, nós estávamos constantemente envolvendo os nossos membros na questão de missões. Então, missões nacionais era algo que nós falávamos durante todo o ano, missões regionais falávamos durante todo o ano. Agora, missões mundiais, ela tem o problema que para nós no Brasil, né? E eu vejo que era o desafio que eu tinha à frente do Ministério de Missões lá. Era o fato de que muitas das informações que nós temos, que nos chegam enquanto igreja, estavam restritas aos materiais que nós recebíamos das juntas. O que eu acho que, de alguma forma, é um problema que não está tão de responsabilidade das juntas ou das organizações missionárias que estão atuando no Brasil ou em outras partes do mundo, mas eu acho que é um pouco também uma perspectiva nossa de entender da necessidade de missões no mundo, né? Quando a gente fala, por exemplo, e o Brasil talvez tenha essa característica, é um país que existe tanta necessidade em tantos aspectos, seja espiritual, seja físico, seja social, nós às vezes ficamos tão ofuscados com aquilo que esquecemos de pessoas que estão necessitando de missionários em perspectiva, por exemplo, como a perspectiva europeia, que é algo que não se falava. Agora, olhando pelo outro lado das juntas, o que eu vejo é que as juntas também têm um trabalho de, muitas vezes, ajudar nesse processo de conscientizar as igrejas sobre um cenário mais amplo de missões. O que eu quero dizer com isso? Eu, por exemplo, me formei no Seminário do Sul, né, no Rio de Janeiro. E lá nós tínhamos, no fim, quando eu estava saindo de lá, já estava a concentrar todas as organizações batistas naquele espaço. E lá havia o Centro de Formação dos Missionários, o CIEM, né? E o CIEM tinha os trabalhos dos radicais, Radical África, Radical Latinoamérica, Radical Sertão, Radical Amazônia, vários trabalhos de imersão, de conhecimento, de capacitação dos missionários para servir no campo. Durante os 4 anos que eu fiquei lá, eu tive contato com muitos desses missionários que estavam em formação, mas muito pouco nós ouvimos ou falamos sobre a Europa. Percebe? Então, quando eu olho para isso, eu percebo assim, me parece, e eu não quero também aqui ser leviano no que eu vou falar, mas me parece que não estava em prioridade naquele período que eu convivi o caso da Europa, por exemplo. E quando nós vamos olhar para isso, isso vai se tornar um reflexo daquilo que também vai depois chegar às igrejas. Então, eu acho que esse seria talvez o problema que eu identifico nesse ponto, tá, Marco?